O maior mamífero terrestre da Europa esteve à beira da extinção, mas uma reintrodução ousada nas montanhas da Romênia mudou tudo. Descubra como o bisão europeu ajudou a trazer a natureza de volta à vida. Número 1. O colapso silencioso de um gigante. Muito antes de cidades, estradas e fronteiras dominarem o continente europeu, existia uma criatura majestosa vagando livremente pelas vastas paisagens. O bisão europeu, também conhecido como Wisent. Esse animal, imponente e essencial para o equilíbrio ecológico, percorria com naturalidade desde as densas florestas da atual França até as montanhas geladas do Cáucaso. Com seu tamanho robusto, movimentos constantes e hábitos alimentares vorazes, o bisão não apenas habitava o território, ele moldava a terra por onde passava. Esses enormes herbívoros desempenhavam um papel fundamental nos ecossistemas. Eles pastavam entre as clareiras e bosques, espalhavam sementes em seus cascos, pelos e fezes, e contribuíam para manter o solo fértil. Sua presença era uma força vital da paisagem, promovendo biodiversidade, abrindo espaço para flores silvestres, alimentando insetos e criando trilhas que facilitavam o deslocamento de muitas outras espécies. Eram, literalmente, jardineiros gigantes do mundo natural europeu. Mas, apesar de sua imponência e utilidade ecológica, os bisões não estavam preparados para o avanço da civilização humana. O desaparecimento do bisão europeu não foi repentino. Pelo contrário, ocorreu ao longo de muitos séculos, de forma lenta, quase invisível, aos olhos das gerações que se sucediam. A transformação do continente foi silenciosa, mas devastadora. À medida que vilarejos viravam cidades e campos de caça se transformavam em plantações, os habitats dos bisões eram destruídos, cercados, divididos e, por fim, eliminados. A civilização crescia, expandia suas fronteiras e impunha novas regras à natureza. E nesse novo mundo já não havia espaço para gigantes. Número 2. A lenta expulsão dos bisões da Europa selvagem. Na Idade Média, o avanço da agricultura em quase todo o continente europeu começou a empurrar lentamente os bisões para áreas cada vez mais remotas. À medida que os campos se alastravam e as florestas eram sistematicamente cortadas para dar lugar a plantações, pastos e vilarejos, os territórios dos bisões foram sendo severamente reduzidos. Eles já não conseguiam migrar livremente, nem encontrar alimento em abundância ou parceiros para a reprodução. Precisavam disputar espaço com os seres humanos e seus rebanhos domesticados. O desmatamento, nesse período, não foi um fenômeno pontual. Ele foi uma transformação continental, uma mudança profunda na forma como o ser humano se relacionava com o meio ambiente. À medida que cada árvore caía e cada floresta desaparecia, o espaço para os grandes animais também se apagava. Os ecossistemas antes conectados tornaram-se fragmentados, ilhas isoladas onde a vida selvagem resistia como podia, cada vez mais cercada por cercas, estradas e lavouras. Mesmo assim, os bisões lutaram para sobreviver. Conseguiram se adaptar a áreas florestais cada vez menores, encontrando abrigo em reservas naturais e parques ainda não alcançados pelo machado. Sobreviveram graças à resistência da espécie e à existência de algumas poucas áreas protegidas, intocadas pelo desenvolvimento agrícola e urbano. Mas era uma sobrevivência frágil, instável e dependente do acaso. A partir do século XVIII, com a chegada da Revolução Industrial, a situação se agravou. O ser humano passou a dispor de novas tecnologias, como armas de fogo e ferramentas de ferro, que lhe deram uma vantagem esmagadora sobre os animais selvagens. Caçar bisões, que antes exigia coragem, planejamento e trabalho em grupo, virou algo rápido e fácil. Bastava mirar e puxar o gatilho. Os bisões passaram a ser caçados em larga escala, não apenas pela carne e couro, mas como símbolos de poder, troféus de elite, alvos de nobres e militares que competiam por status. Esses últimos redutos, já isolados e pequenos, tornaram-se extremamente vulneráveis. E era apenas uma questão de tempo até que o colapso final acontecesse. Número 3. A devastação total e o silêncio após a última caça. O golpe mais brutal contra os bisões europeus veio durante os horrores da Primeira Guerra Mundial. Enquanto os impérios europeus colidiam em batalhas sangrentas, a natureza também sangrava silenciosamente. A floresta de Białowieża, na Polônia, última fortaleza da população selvagem significativa de bisões, foi transformada em campo de batalha e fonte de abastecimento para os exércitos. Com fome,
recursos escassos e liberdade para explorar o território, as tropas alemãs abateram quase todos os bisões restantes da floresta. A matança foi implacável. Os poucos que escaparam da fome das tropas não resistiram aos anos seguintes de caos, miséria e falta de estrutura. Ao final da guerra restavam apenas 9 bisões. E logo, nem esses. No ano de 1927, aquilo que antes era impensável tornou-se realidade. O bisão europeu foi declarado extinto na natureza. Já não havia nenhum indivíduo vivendo livre. Os únicos sobreviventes, 54 ao todo, estavam confinados em cativeiro. Viviam em zoológicos ou reservas privadas, distantes da vida selvagem, e mais grave ainda, com um número extremamente reduzido de linhagens genéticas. Foi nesse vazio ecológico e simbólico que uma pergunta começou a surgir entre os cientistas e ambientalistas. Será que seria possível usar esses poucos descendentes, herdeiros diretos de uma natureza desaparecida, para restaurar o que foi perdido? Poderiam esses bisões, nascidos atrás de grades, se tornar a chave para reverter séculos de destruição? Essa dúvida, antes um sussurro tímido em meio ao luto ambiental, se transformaria na semente de um dos projetos de conservação mais inspiradores da história recente da Europa. Número 4. Libertando os bisões em um deserto ecológico. Durante décadas, os cientistas e ambientalistas fizeram tudo o que podiam para proteger os últimos bisões europeus. Eles foram mantidos em cativeiro, em zoológicos e parques florestais, alimentados e monitorados, mas sempre atrás de cercas. Era uma conservação de emergência necessária, mas limitada. A grande pergunta começou a incomodar os envolvidos no projeto. Será que manter os bisões vivos era suficiente? Ou seria possível sonhar com algo maior, algo verdadeiramente ousado? Foi aí que uma ideia começou a tomar forma: devolver os bisões à vida selvagem. Não apenas soltar alguns animais em reservas, mas reintroduzi-los em territórios dos quais haviam desaparecido completamente, séculos atrás. E mais do que isso, permitir que esses animais voltassem a viver de forma livre, autônoma, sem interferência constante do ser humano. Era um projeto ambicioso, arriscado, mas cheio de potencial transformador. Entre todos os países da Europa, nenhum abraçou essa missão com mais coragem do que a Romênia. No centro do plano estava uma região remota, acidentada e praticamente esquecida. As montanhas Tarku, que fazem parte da porção sul da cadeia montanhosa dos Cárpatos. Essa área, localizada no oeste da Romênia, já tinha sido lar de bisões selvagens no passado, mas por mais de 200 anos, nenhum deles havia pisado ali. Apesar de sua riqueza biológica, a região carregava feridas profundas causadas pela ação humana. O pastoreio intensivo de gado, o corte ilegal de madeira e o colapso da agricultura tradicional haviam deixado para trás vastas porções de terras degradadas. Os campos estavam cobertos de vegetação invasora. As florestas haviam perdido sua estrutura natural, e as espécies nativas estavam em declínio constante. Muitos especialistas começaram a chamar aquele lugar de deserto ecológico, uma área que, embora ainda parecesse selvagem à primeira vista, já não funcionava como um ecossistema saudável. Inclusive, os próprios moradores da região se referiam à área como a floresta morrendo. Diante desse cenário, as organizações Rewilding Europe e WWF Romênia decidiram unir forças e fazer algo jamais tentado em tal escala: transformar as montanhas Tarku no palco do maior projeto de reintrodução de bisões selvagens de toda a Europa. O objetivo ia além de simplesmente repovoar a área com bisões. A verdadeira missão era usar esses animais como agentes de restauração ecológica, como catalisadores da recuperação ambiental. Se desse certo, o projeto se tornaria um modelo vivo de como o rewilding, ou renaturalização, poderia reverter séculos de degradação. Mas essa reintrodução não era tão simples quanto abrir um portão e deixar os animais correrem. O território era extremamente difícil, montanhoso, remoto, sem estradas pavimentadas, sem cercas de proteção e com pouquíssima infraestrutura de apoio veterinário. Além disso, a comunidade local, composta por vilarejos com forte identidade cultural e tradições ancestrais, não tinha nenhuma experiência recente com a presença de bisões selvagens por perto. Alguns moradores tinham medo de que os animais pudessem danificar plantações, ameaçar pessoas ou disputar recursos com os rebanhos domésticos.
Outros simplesmente questionavam se era sensato soltar criaturas tão grandes e imprevisíveis em uma terra que já sofria com tantas dificuldades. O ceticismo era grande, o medo era real, e a incerteza pairava no ar como uma nuvem pesada. Havia também dúvidas dentro da própria comunidade científica. Ninguém sabia ao certo como os bisões reagiriam à translocação. Conseguiriam se adaptar a um ambiente tão diferente daquele em que nasceram? Iriam vagar longe demais, colocando-se em risco? O ecossistema teria recursos suficientes para sustentá-los? E talvez mais preocupante, o que aconteceria se, devido à baixa diversidade genética, surgissem doenças ou problemas hereditários? Cada decisão trazia riscos enormes. Qualquer falha poderia atrasar o projeto em anos, ou até levá-lo ao fracasso completo. Ainda assim, a visão era clara. Se os bisões conseguissem voltar e prosperar naquele território, poderiam não apenas sobreviver, mas ajudar a restaurar um ecossistema inteiro. Mas visão, por si só, não constrói a realidade. Era hora de sair da teoria e enfrentar o mundo real. Número 5. Como as equipes trouxeram os bisões de volta à Romênia. Transformar a ideia de reintrodução em uma ação concreta exigiu um esforço monumental. Não bastava apenas querer devolver os bisões à natureza. Era necessário enfrentar dezenas de desafios técnicos, logísticos e sociais para garantir que tudo ocorresse com segurança, tanto para os animais quanto para as comunidades envolvidas. O projeto demandou anos de preparação, colaboração entre países, financiamento internacional e uma equipe multidisciplinar capaz de agir como cientistas, veterinários, engenheiros e articuladores comunitários, tudo ao mesmo tempo. O primeiro passo fundamental foi a seleção criteriosa dos bisões. Rewilding Europe e WEF Romênia coordenaram uma rede de parceiros em diversos países para identificar os indivíduos com melhor saúde e maior valor genético. Os bisões vieram de centros de reprodução na Suécia, Alemanha, Polônia, Itália e outros países europeus. Muitas dessas viagens duraram dias e exigiram grande planejamento. Antes do transporte, os animais passavam por exames veterinários rigorosos para garantir que não carregavam doenças e que estavam fortes o bastante para enfrentar o estresse físico e emocional da viagem. Transportar um animal que pesa em média 770 quilos, quase uma tonelada, não é tarefa simples. Eles eram colocados com cuidado em contêineres especializados, recebiam pausas para descanso e eram monitorados continuamente durante todo o trajeto. Ao chegarem às montanhas da Romênia, os bisões não eram soltos diretamente na natureza. Eram levados a recintos de adaptação chamados de soft release, grandes áreas cercadas que simulavam o ambiente natural, mas com algum grau de controle. Nesse espaço, os bisões tinham a chance de se aclimatar ao novo clima, à vegetação local e ao terreno acidentado, antes de serem libertos por completo. Esse período de transição era essencial para reduzir o choque da mudança e permitir que os pesquisadores acompanhassem de perto os sinais de saúde, comportamento e adaptação de cada animal. Antes da liberação definitiva, todos recebiam colares com GPS. Esses dispositivos permitiam rastrear os movimentos das manadas, entender seus hábitos e garantir que não invadissem áreas perigosas ou muito próximas de centros populacionais. Equipes de monitoramento, compostas por biólogos e guardas florestais treinados, usavam os dados dos colares para mapear rotas, identificar áreas de alimentação e intervir rapidamente em caso de acidentes ou emergências. Esses profissionais também observavam diretamente os animais, registrando interações sociais, hábitos alimentares, sinais de estresse ou doenças. A participação da comunidade local foi outra parte essencial da estratégia. Para reduzir resistências e gerar apoio, o projeto criou empregos para moradores, como guias turísticos, monitores ambientais e patrulheiros florestais. As escolas da região foram visitadas por especialistas, reuniões públicas foram realizadas e todos foram convidados a conhecer o projeto de perto. O conhecimento tradicional sobre o território, o clima e os hábitos dos animais da região se tornou um aliado poderoso para o sucesso do plano. Com o tempo, muitos habitantes passaram de céticos a entusiastas, orgulhosos de participar de algo tão inovador. Alguns já viam os bisões como um símbolo de renascimento e até uma possível fonte de renda por meio do ecoturismo. Finalmente, em maio de 2014, chegou o momento mais aguardado. 17 bisões colocaram os cascos pela primeira vez em solo selvagem romeno,
após mais de 2 séculos de ausência. Foi um momento histórico de celebração e expectativa, mas também de dúvidas. Será que os animais conseguiriam mesmo sobreviver? O ecossistema responderia positivamente? O projeto aguentaria os desafios do mundo real? As respostas viriam, mas não sem dificuldades pelo caminho. Número 6. Desafios, resistência e os primeiros sinais de esperança. Apesar do entusiasmo inicial, os primeiros anos foram difíceis. Alguns bisões não resistiram ao estresse da transição. O terreno era fragmentado por estradas e fazendas abandonadas, e o clima imprevisível. Até os colares GPS começaram a falhar. A comunidade local, que já estava receosa, ficou ainda mais preocupada com relatos, muitos exagerados, de bisões perto de vilas e danos em cercas. O financiamento, essencial para um projeto tão ambicioso, começou a sofrer pressão. Será que tudo isso era viável? Foi então que, no fim de 2015, os pesquisadores notaram algo inesperado. A manada começou a se estabilizar. Estavam formando grupos, forrageando juntas. E aí veio o momento que ninguém esperava. Uma fêmea grávida foi avistada. Um ano depois, nasceu o primeiro bisão selvagem nas montanhas romenas em mais de 2 séculos. Era um verdadeiro milagre. Número 7. A manada cresce. O que aconteceu nos meses e anos seguintes ao nascimento daquele primeiro filhote foi uma transformação lenta, porém constante. A manada começou a crescer, não apenas em número, mas também em confiança e estabilidade. A partir de 2016, o projeto continuou com a introdução de novos bisões a cada ano. Todos eram escolhidos com cuidado, levando em conta a diversidade genética. Vinham de centros de reprodução espalhados pela Europa, com o objetivo de fortalecer a população e estimular uma dinâmica social natural entre os animais. Mais importante ainda, os bisões que já estavam na natureza começaram a se adaptar por conta própria. Formaram grupos sociais, estabeleceram rotas de pastagem e começaram a se movimentar como verdadeiras manadas. Esses comportamentos são cruciais para a sobrevivência em ambientes selvagens. As coleiras com GPS revelaram padrões de deslocamento cada vez mais amplos. Os bisões estavam usando rotas naturais, alternando áreas de alimentação, como seus ancestrais faziam há séculos. Em vez de ficarem presos às zonas de soltura, estavam recriando um ritmo de vida em harmonia com a paisagem. Os comportamentos sociais ficaram mais complexos. Machos dominantes disputavam fêmeas durante a época de acasalamento. As fêmeas se agrupavam em formações protetoras. Os filhotes aprendiam observando suas mães, e o mais surpreendente, a taxa de sobrevivência dos nascimentos era maior do que o esperado. A cada primavera, mais filhotes eram avistados. Ao final de 2017, a manada já não era composta apenas por animais soltos pelo homem. Havia uma quantidade crescente de bisões nascidos livremente na natureza. A diversidade genética continuava estável graças ao monitoramento e à gestão cuidadosa. Até os céticos começaram a mudar de opinião. O que antes parecia uma experiência idealista demais estava agora apresentando resultados concretos. A manada estava estável, os nascimentos estavam acontecendo e a terra estava respondendo. O projeto passou a ser visto como um dos exemplos mais promissores de rewilding na Europa. Mas ainda mais surpreendente que o sucesso da manada era o que começava a acontecer ao redor deles. Número 8. A natureza responde. A floresta volta a respirar. À medida que os bisões se estabeleciam nas montanhas dos Cárpatos, algo extraordinário começou a acontecer. Não era apenas uma questão de sobrevivência dos animais, era o próprio ecossistema voltando à vida. Lentamente no início, mas logo de forma evidente, o solo da floresta começou a mudar. O bisão é considerado um engenheiro de ecossistemas. Cada movimento, ao pastar, deitar, se coçar ou mesmo defecar, altera o ambiente à sua volta. Os conservacionistas já sabiam disso em teoria, mas poucos imaginavam que os efeitos seriam visíveis tão rapidamente. Imagens de drones e armadilhas fotográficas captaram os primeiros sinais. Clareiras se abrindo em locais onde antes a vegetação densa impedia a entrada da luz. Os bisões estavam criando passagens por onde a luz solar voltava a alcançar o chão da floresta. Isso permitia o retorno de flores silvestres, ervas e gramíneas nativas. As pegadas dos bisões soltavam o solo compactado, permitindo a penetração de ar e água nas raízes. Ao se revolverem no chão, criavam leitos perfeitos para a germinação, muitas vezes levando sementes consigo.
presas ao pelo ou presentes nas fezes. Logo, botânicos começaram a registrar um aumento notável na diversidade de plantas. Em áreas antes dominadas por espécies invasoras, começaram a surgir flores silvestres e ervas nativas. Pássaros como a laverca e o picanço de dorso castanho retornaram para fazer ninhos nos campos. Insetos, especialmente polinizadores, voltaram em grande número. Raposas, lebres e pequenos mamíferos foram vistos forrageando nas áreas abertas pelos bisões. E com o retorno das presas, vieram os predadores. As populações de lobos e linces também começaram a reaparecer. Análises do solo mostraram uma estrutura melhorada, com mais matéria orgânica e maior retenção de carbono. A erosão diminuiu, o escoamento da água ficou mais lento e até padrões climáticos locais foram levemente estabilizados graças à nova cobertura vegetal. O mais impressionante não era só a biologia, era a velocidade. Poucos anos antes, essa região era considerada uma floresta morrendo, sem equilíbrio ecológico, sem sua espécie-chave. Agora, os Cárpatos estavam renascendo diante dos olhos dos cientistas. Moradores que antes temiam os bisões passaram a relatar cenas de beleza impressionante. Campos floridos, o som de pássaros onde antes havia silêncio, filhotes de bisão pastando ao lado das mães. As comunidades anticéticas começaram a se orgulhar da presença dos animais e da transformação visível ao seu redor. Número 9. O selvagem se expande. Com o ecossistema se recuperando visivelmente e os bisões prosperando, o projeto dos Cárpatos meridionais atingiu um novo patamar. Até 2022, o que começou como uma aposta arriscada de conservação se transformou em um modelo global sobre como a natureza pode se regenerar quando lhe damos tempo e espaço. E os resultados não pararam por aí. O futuro da espécie também mudou radicalmente. Em 2022, um estudo genético detalhado foi realizado com a manada romena. Os cientistas compararam indivíduos nascidos na natureza com aqueles transferidos de centros de reprodução. Os resultados foram surpreendentes. A diversidade genética, antes a maior fraqueza da espécie, havia se estabilizado. Os índices de consanguinidade caíram e o banco genético estava se fortalecendo. A população das montanhas Tarco, que antes dependia de reforços externos, agora era autossuficiente. A floresta não era mais apenas um abrigo, era um berço. Essa conquista levou o projeto a uma nova fase. Em 2023, Rewilding Europe e WWF Romênia passaram a focar não apenas no aumento dos números, mas na expansão territorial e na conexão entre habitats. Com o apoio crescente da população local, o projeto assumiu uma dimensão ecológica ainda maior. Entre 2023 e 2024, mais de 11 filhotes nasceram na natureza. Mais da metade da manada passou a ser composta por indivíduos nascidos livres. Um marco que antes se imaginava a décadas de distância agora era realidade. A manada não estava mais sendo mantida artificialmente. Ela estava prosperando por conta própria. A área de ocupação também se expandiu. Os bisões começaram a explorar vales e florestas vizinhas. Em meados de 2024, o território de movimentação da manada ultrapassava 370 km². Em setembro de 2023, armadilhas fotográficas captaram bisões dentro do Parque Nacional Domogled-Valea-Cernay, uma área protegida vizinha. Foi a primeira confirmação de que os animais estavam usando corredores naturais para conectar fragmentos da natureza. Para consolidar esses avanços, foram firmados acordos com os parques nacionais Retezat e Domogled, abrindo oficialmente mais de 105 mil hectares de território protegido, um dos maiores corredores selvagens da Europa. Não apenas para os bisões, mas também para linces, lobos, cervos e outras espécies. E então veio uma surpresa adicional: o impacto climático. Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Yale revelou que apenas 170 bisões, em 48 quilômetros de território, capturaram mais de 54 mil toneladas de dióxido de carbono por ano, o equivalente às emissões de 43 mil carros. Só por pastarem e fertilizarem o solo, os bisões estavam transformando áreas degradadas em verdadeiros sumidouros de carbono. No fim de 2024, com uma população próxima de 210 indivíduos, o projeto dos Cárpatos meridionais alcançou algo que poucos imaginaram possível. Tornou-se o lar da maior manada de bisões verdadeiramente selvagem da Europa, geneticamente viável, ecologicamente impactante
e culturalmente celebrada. O que começou como uma tentativa desesperada de salvar uma espécie se tornou uma revolução na forma como enxergamos a natureza. O selvagem voltou, não só em números, mas em espírito. Talvez esse seja o maior milagre ambiental da Europa. O que você achou desse projeto de rewilding? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!